E aí, vamos direto ao ponto na nossa análise de hoje. A gente sempre teve esse fascínio gigante pela comunicação, não é? Mas não aquela comunicação caótica, solta. A verdade é que o ser humano sempre usou estruturas super rigorosas para moldar as palavras. E é exatamente isso que a gente vai explorar agora, a verdadeira arquitetura da nossa linguagem, desde os textos mais antigos da humanidade até chegar nos algoritmos que a gente usa hoje em dia. Isso levanta uma daquelas perguntas que fazem a gente parar para pensar. Afinal, o que é que os mitos antigos de criação, os manuais de redação dos jornais gigantescos e a inteligência artificial têm em comum? Parece uma mistura meio maluca, né? Mas a real é que todos eles dividem um fio condutor incrível de como a gente estrutura a linguagem para guiar o pensamento humano e, mais recentemente, instruir as próprias máquinas. Então, bora mergulhar nisso. O nosso mapa de hoje é bem direto. 1. Analisando as molduras antigas. 2. Padronizando a mídia moderna. E 3. Direcionando a inteligência artificial. Começando então pelo nosso primeiro ponto, analisando as molduras antigas, com foco na estrutura do Gênesis. Voltando no tempo, a gente vai olhar para um dos textos mais famosos do mundo, o relato bíblico de Gênesis, mas de um jeito totalmente acadêmico e linguístico. A ideia não é entrar em teologia, tá? É entender esse texto como um modelo de estrutura intencional. Tem uma teoria atual fantástica chamada interacionismo sociodiscursivo, ou ISD. O que o ISD diz? Ele propõe que a linguagem não é só um espelho do que a gente pensa. Ela é literalmente o trilho que direciona as nossas ações. Ela fundamenta o desenvolvimento humano. Ou seja, organizar a linguagem nessas histórias antigas tinha um objetivo social claríssimo: moldar a moralidade e estruturar as atitudes de quem as ouvia. E isso ilustra brilhantemente o rigor de aplicar esse método ali no trecho de Gênesis, capítulo 2, versículos 4 a 17. Quando os pesquisadores mergulham no texto, eles veem que a Bíblia não é uma voz única, mas uma verdadeira polifonia. É como uma colcha de retalhos, sabe? Pedaços de tradições antigas que foram recolhidos, harmonizados e costurados por redatores lá na frente. Tudo para criar um modelo normativo de comportamento. Esse nível de organização milenar fica super óbvio quando a gente disseca os temas desse trecho. Olha o ritmo. A história começa oficialmente no versículo 4. Aí pula para a modelagem do homem no barro no versículo 7. Entre os versos 10 e 14 entra um mapa fluvial super detalhado que fixa a narrativa no espaço. E a coisa vai até chegar em regras de dieta e culmina no famoso veto à árvore do conhecimento, no verso 17. Isso não tem nada de aleatório. É uma arquitetura de regras desenhada para que os autores antigos pudessem guiar moralmente o pessoal daquela época. Agora, o que é realmente interessante quando a gente olha para a tradução do hebraico para o português é como essa estrutura se sustenta na própria gramática. A grande estrela aqui é a conjunção hebraica vav. Essa pecinha minúscula age literalmente como o cimento dessa obra toda. Sendo traduzida como então ou porque, ela vai grudando os eventos sucessivos sem deixar buracos. Ela amarra mecanicamente as ações formando um bloco coerente de instruções, garantindo que o discurso flua sem nenhuma ruptura. Isso nos leva direto para a parte 2, padronizando a mídia moderna e o caso do manual do New York Times. Vamos avançar e ver como isso se desenvolve quando a gente sai da antiguidade e cai no século XX. A era da comunicação de massa, onde as regras textuais viraram uma indústria. A evolução do manual de estilo do jornal The New York Times é a prova perfeita disso. Lá em 1895, eles criaram um guiazinho simples para os repórteres manterem o padrão. Em 1950, o negócio ficou sério. Saiu a primeira edição em capa dura. Pula para 1999, a versão online entra no ar e assume posturas sociais super necessárias, banindo termos raciais depreciativos. E aí chegamos na edição de 2015. O que era um livreto virou um pilar monumental da arquitetura jornalística. E o nível de detalhe dessas regulamentações internas é um negócio impressionante. O manual dita, por exemplo, o uso do apóstrofo com S para qualquer possessivo em inglês, independentemente de a palavra já terminar em S. Ele exige o uso igualitário de títulos de cortesia logo depois da primeira menção, tipo Sr. Biden. Joga fora abreviações comuns para usar a própria estilização, tipo N.F.L. E o mais curioso é que o guia mistura essas regras super rígidas com coisas inusitadas, tipo ditar exatamente quantos Hs colocar na hora de escrever o som de sh. São essas pequenas engrenagens de estilo que unificam o tom e mantêm a autoridade do jornal.
Para resumir essa era da imprensa e da padronização, a gente percebe que os manuais de linguagem são os grandes responsáveis por garantir consistência, um tom de neutralidade e a manutenção da autoridade numa escala gigantesca. Seja lá no Oriente Antigo estabelecendo códigos de conduta ou em Nova York imprimindo o jornal do dia seguinte, a lógica é a mesma. Regras rígidas de linguagem são, no fim das contas, fundamentais para o sucesso de como a gente se comunica. O que nos traz para a nossa terceira sessão, direcionando a inteligência artificial. Bem-vindos à era dos prompts. Hoje a gente vive a revolução de não apenas instruir humanos, mas de governar máquinas. As mesmas estruturas que vimos até aqui são agora o motor da inteligência artificial. Olha esse exemplo de um guia focado em evangelismo da Igreja Adventista. Sendo bem imparcial sobre o conteúdo em si, a instrução evidencia genialidade na mecânica. De um lado, você tem um comando super vago. Escreva um estudo sobre saúde. O resultado vai ser uma bagunça, super disperso. Do outro lado, o prompt otimizado introduz amarras fortíssimas. Cria um estudo sobre saúde com base em Levítico 11 e 1 Coríntios 10:31. Quando a gente coloca essa borda estrutural bem delimitada, a resposta da máquina muda da água para o vinho. Então, o ponto crucial é o seguinte: a qualidade e a utilidade do que a IA te entrega dependem 100% da estrutura que entra nela. Num outro exemplo de comparação, um comando genérico pede apenas explique a volta de Jesus. Já o comando contextual exige explique a volta de Jesus para um grupo de adolescentes usando uma linguagem simples e comparações do dia a dia. Lembra que o interacionismo sociodiscursivo falava da linguagem como o trilho de trem? É exatamente isso. A linguagem no prompt é o trilho que organiza o comportamento da máquina que vai te responder. Isso não é exclusividade de tutoriais religiosos. Essa metodologia é perfeitamente replicada no jornalismo investigativo de ponta. Num tutorial da Abrage, sobre criar gems, que são aquelas versões personalizadas da IA do Google, o processo ensinado é pura arquitetura. Passo 1, dar um nome funcional para o assistente. Passo 2, escrever as instruções técnicas, definindo tom e formato. Passo 3, subir o contexto, tipo anexar PDFs sobre os biomas brasileiros para forçar a IA a usar unicamente aquelas fontes. E, finalmente, passo 4, testar e ajustar. Ou seja, constrói-se um manual de regras sob medida para guiar a investigação. Mas tem um detalhe que não dá para esquecer. Assim como o manual do jornal precisa de um editor de carne e osso, o próprio tutorial para repórteres avisa. Um gem é um ponto de partida, um assistente para organizar ideias. Ele não substitui a investigação, a checagem e o julgamento editorial do jornalista. No fim do dia, a avaliação final e o discernimento ainda dependem totalmente dos alicerces insubstituíveis da supervisão humana. Conclusão: o futuro da linguagem. Nós fizemos uma jornada e tanto hoje sobre esse fluxo constante de controle humano sobre a comunicação. Começamos nas planícies áridas do Gênesis antigo, onde pequenas conjunções moldavam o comportamento ético de uma nação inteira. Passamos pela metrópole de Nova York no século XX, com suas rigorosíssimas cartilhas garantindo a voz imaculada das reportagens, e aterrissamos no presente, reescrevendo comandos super específicos para treinar modelos de linguagem, seja para o jornalismo investigativo ou tutoriais evangélicos. A forma definitivamente molda o conteúdo. E se hoje em dia somos nós, com todos os nossos vieses, histórias e intenções, que estamos alimentando as máquinas com as regras e arquiteturas da nossa comunicação, isso deixa a gente com um desafio e tanto para o futuro. Conforme essas inteligências viram o centro do nosso cotidiano, quem, ou talvez o que, vai ser o verdadeiro autor dos manuais de estilo de amanhã? Fica aí essa provocação no ar para a gente refletir. Muito obrigada por acompanhar essa análise e até a próxima!